Bom dia, eu sou o Projetec João Felipe Fazoin Sorgato, trabalho na Escola Estadual São Gabriel desde 2011 e hoje a gente vai estar apresentando as ações referentes ao primeiro semestre de 2017 para que ocorra a socialização junto ao NTE. Sequência didática do ensino médio do primeiro bimestre. O nome da ação é Formação da População Brasileira. O componente curricular foi Geografia. Ela foi desenvolvida junto com o professor Jefferson no segundo ano A e segundo ano B do matutino. O conteúdo População Brasileira e Movimentos Migratórios e Etnias. Aí os recursos estão citados ali, do que foi utilizado. Então, a intenção da ação era na sala de aula, primeiro o professor iria apresentar aos estudantes e sortear os povos que seriam utilizados durante a ação: os portugueses, espanhóis, alemães, italianos, asiáticos, indígenas e africanos. Depois, na sala de tecnologia, eles teriam que fazer as pesquisas sobre os povos que eles foram sorteados, né? E elaborar um mapa mental no GoConquer, que depois seria apresentado na sala de aula com a lousa digital. Aí o professor colocou algumas restrições, que no trabalho ele deveria conter a migração, características, onde se instalaram os povos, influências no idioma, bandeiras, hábitos e costumes, música e um prato típico. A ideia é que a apresentação dos trabalhos ocorresse na lousa digital na sala de aula. Então aqui eles já tinham feito o sorteio, aí está o professor trabalhando na sala de tecnologia, eles estão fazendo as pesquisas e salvando o material no servidor que eles iriam utilizar. Depois eles fizeram a elaboração dos mapas mentais. Todos os grupos fizeram os mapas mentais, só que o professor achou que só o mapa mental para explicação era pouco do conteúdo. Então ele solicitou que os estudantes fizessem mais slides e explicassem para o restante da turma através dos slides. Então essa apresentação foi feita em sala de aula, só que não ocorreu na lousa digital. Como a gente já tem televisão em todas as salas, o professor achou melhor utilizar a TV e todos os grupos fizeram a explicação em sala para os demais utilizando a TV. A ação foi bem válida, os alunos participaram e o professor ficou bem satisfeito com o resultado. Sequência didática do ensino fundamental do primeiro bimestre. O nome da ação é Conhecendo a Célula Animal, componente curricular Ciências da Natureza. O conteúdo Células, ela foi desenvolvida pela professora Patrícia Pinto, com as turmas do oitavo ano B e oitavo ano C do Vespertino. Aí os recursos foi a lousa digital, professor integrado, máquina fotográfica, sala de tecnologia, internet e Tingling. Em vez da gente ler toda a descrição da ação, eu vou explicando com fotos tudo o que aconteceu para ficar mais simples. Então, numa primeira etapa, a professora explicou tudo sobre células para os estudantes, aí separou os grupos, dividiu uma turma em 8 grupos e a outra em 9. Aí cada grupo tinha que recriar uma célula a partir de um material concreto. Alguns utilizaram alimentos, outros utilizaram isopor e outras formas. Então aqui a gente está vendo alguns grupos e alguns exemplos de célula que eles criaram com esses materiais. Essas fotos foram disponibilizadas no servidor. Depois, na sala de tecnologia, com essas fotos, cada grupo separou uma foto que eles acharam boa e fizeram o upload no Tingling. Aí no Tingling eles criaram uma imagem virtual explicando cada detalhe da célula. Então eles iam criando os pontos e explicando os detalhes dessa célula. Aí a gente teve um pouco de dificuldade, eu e a professora, porque levou 4 aulas para eles criarem esse Tingling e conseguirem editar. A gente teve bastante dificuldade no criar cadastro, eles esqueciam o e-mail, tinha que fazer de novo, fazer o upload, mas aí a gente conseguiu anotar todos os e-mails, quem criou, tudo, e ficou bem legal a ação. Depois, com essa imagem virtual já criada, eles explicaram para os demais estudantes na sala em forma de seminário. Então, cada um explicou a sua célula com a sua imagem virtual e ia explicando tudo, todo o seu trabalho para que os outros interagissem. No final desse trabalho, a professora criou um questionário sobre células, eu ajudei ela no Google Docs, então foi passado para os estudantes um questionário para que ela conseguisse avaliar o que eles entenderam desse conteúdo. Então aqui está o exemplo, como que ficou o questionário já montado. A ação foi bem válida, a professora ficou bem satisfeita com o resultado.
E é isso. Sequência didática AJA, primeiro bimestre. Conhecendo o mundo através do Google Maps. Componente curricular de Geografia foi executado com as turmas A e B, referente ao AJA final, porque aqui a gente só tem o AJA final, 2 turmas. O conteúdo foi as regiões do mundo, aí os recursos, o uso digital, professor integrado, máquina fotográfica, sala de tecnologia, Google Maps, o Street View, o Impress e o Drive. Então a descrição da estratégia. Primeiro o professor iria explicar como diferenciar as regiões geográficas do mundo e algumas particularidades. Depois, na sala de tecnologia, com a lousa digital, ele explicou como que se utilizava o Google Maps e o Street View, e os alunos deveriam escolher um determinado ponto geográfico ou endereço para criar slides e apresentar o porquê do ponto escolhido, e apresentar essas características para os demais da turma. Aí as apresentações eram para ocorrer na lousa digital, na sala de aula, e os alunos responderiam um formulário no Google Drive referente ao conteúdo. Então aqui tem fotos deles na sala de tecnologia. O professor explicou o Google Drive, explicou o Google como utilizar o Street View e o Maps, né? Só que na hora da execução, acabou que quando você carregava em todos os computadores, foi uma época que a internet estava muito ruim na escola, eles não carregavam. Então ficava que nem os computadores, ninguém conseguia ver nada. O que aconteceu nessa ação foi que o professor acabou trabalhando, como o AJA tem 25 alunos, eles acabaram trabalhando um pouco cada um no notebook do professor mesmo. A gente conectou o notebook dele na lousa digital, então eles iam fazendo essa pesquisa, mas o que acabou não acontecendo foi aquela segunda parte, onde apresentaria para os demais os trabalhos. Eles já foram feitos direto. Sequência didática do ensino médio do segundo bimestre. Era criação de biografia. Foi executado na disciplina de língua portuguesa pela professora Eunice. Foi trabalhado com as turmas do segundo ano A da manhã e segundo ano C do vespertino. O conteúdo era biografia, recursos, lousa digital, professor integrado, máquina fotográfica, STE, Projetec, Virtual Story Jumper e Google Drive. Então, a ideia aqui era primeiro a professora explicar para os estudantes como fazer biografia, qual a forma correta e o tipo de biografia que ela queria de escritores literários. Aí na segunda etapa, ela sorteou os escritores para que cada estudante fizesse a biografia de um dos que foi sorteado. Depois, na sala de tecnologia, com essa biografia pronta, eles iriam passar para o aplicativo Virtual Story Jumper. Porém, em conversa com os estudantes, eles preferiram criar vídeos e slides, e a professora aceitou a ideia de mudar, então acabou que a criação foi feita, as biografias foram feitas através de vídeos e de slides. Aí depois, no final, foi feito uma autoavaliação na sala de tecnologia para ver se o trabalho foi relevante. Aqui está a professora explicando a biografia na sala para os estudantes, mostrando como fazer, ela deu exemplos de biografia e sorteou os escritores literários. Depois, na sala de tecnologia, eles fizeram a pesquisa e aqui eles já estão no final respondendo o questionário, né, que foi feito da autoavaliação. Para vocês terem uma ideia do tanto de material que foi feito, eu tive que separar em pastas e depois dessas pastas eu fui separando em slides e vídeos. Deu cerca de 30 slides e 32 vídeos. Então, como exemplo, eu postei para o NTE 5 slides e 5 vídeos, mas foi criado muito material bacana. Pelo tempo do nosso vídeo não dá para entrar em detalhes e mostrar. Aqui eu mostro como foi feito o formulário de autoavaliação e com ele encerrou-se a ação da professora Eunice. Sequência didática do ensino fundamental do segundo bimestre. Jogo da memória. Foi executado na disciplina de língua inglesa com a professora Ana Maria. A turma escolhida foi o sexto ano B do vespertino. Conteúdo: vocabulário básico de língua inglesa, recursos: lousa digital, professor integrado, máquina fotográfica, STE, Impress, Projetec e o GoConquer. O GoConquer, o aplicativo dele, seria utilizado os flashcards. Então, a ação aqui, primeiro a professora apresenta para os estudantes com a lousa digital exemplos de jogos de memória, para eles verem. A intenção aqui é criar um jogo de memória
com um lado do jogo sendo a imagem e o outro a palavra em inglês. Então, primeiro eles fizeram uma pesquisa na sala de tecnologia de todos os objetos e coisas que eles poderiam encontrar na escola e na sala de aula. Depois, já aqui na sala de tecnologia, com essa pesquisa, eles salvaram imagens na pasta deles e anotaram as traduções e as palavras dessas imagens. Aí, com esse material, eu e a professora montamos um flashcard para que eles pudessem treinar na sala de aula, aqui na sala de tecnologia, esse vocabulário estudado, né? Então, no flashcard, um lado tinha o objeto e do outro lado a sua tradução em inglês. Depois, eu peguei esse material do flashcard e imprimi, porque daí eu fiz impresso dos dois lados, ele ficou certinho, os quadradinhos do mesmo padrão. Então eles conseguiram montar um jogo da memória. E com esse jogo da memória, eles deram continuidade à ação na sala de aula. E assim concluiu-se essa ação. Sequência didática do AJA do segundo bimestre. Educação sexual. O componente curricular foi Ciências da Natureza. A professora foi a professora Gemilma Martins. Também foi trabalhado no noturno com as turmas A e B. Conteúdo ser humano, saúde, anatomia e fisiologia dos sistemas reprodutores. Aí cita todos os recursos que foram colocados. Então, nessa ação, primeiro a professora fez uma explicação sobre sexualidade e DSTs, depois dividiu a turma em grupos e separou a DST por grupos. Aí na sala de tecnologia, já com a DST escolhida, cada grupo fez pesquisas, assistiram a vídeos, eles pegaram e colheram materiais, fotos, informações. Depois, eles criaram um vídeo para apresentar em sala de aula. Só que eles tiveram muita dificuldade de gravar esse vídeo aqui na frente de todos, então o que acabou acontecendo foi que eles fizeram esse vídeo com o celular em casa, essas explicações, depois trouxeram para a professora e isso foi apresentado na sala de aula. E assim se concluiu essa ação. Projeto tecnológico Sobrepeso e Obesidade em Estudantes do 8º ano A da Escola Estadual São Gabriel. Então, o tema central é obesidade infantil, sobrepeso, maus hábitos alimentares e sedentarismo. Aí os conteúdos e assuntos. A intenção é construir toda a tabela do IMC, do índice de adiposidade corporal, construir a pirâmide alimentar com eles, rever as práticas de atividade física e sedentarismo, construir tudo isso em tabelas e gráficos de todos os resultados, fazer pesquisas referentes à obesidade e sedentarismo, criar um mapa da obesidade e outras sugestões que depois os professores podem estar interagindo durante o projeto. Os estudantes vieram na sala de tecnologia, foi já explicado o índice de massa corporal, aí eles responderam um formulário no Google Docs para preencher o seu índice de massa corporal, então todos eles foram pesados e medidos para que eles pudessem fazer esse cálculo. Depois, com esses dados no Google Docs, a gente conseguiu avaliar o IMC de todos eles para fazer esse gráfico. E o que a gente conseguiu avaliar até agora do projeto é que, na realidade, essa turma em questão ela tem muito mais alunos abaixo do peso do que acima. Então, na continuação desse projeto, vai ser feita uma consulta com nutricionistas que eles virão aqui na escola. Ele vai estar dando uma palestra para os alunos e daí a gente vai seguir com as demais ações do projeto. Projeto Matemática em Toda Parte, áreas e volumes de sólidos geométricos. Então esse projeto tema central, áreas de figuras planas e volumes sólidos geométricos, conteúdos e assuntos trabalhados, áreas de figuras planas, escalas, desenhos, volumes de sólidos geométricos, construção e identificação. Então, nesse trabalho aqui de matemática, eu estava trabalhando com o professor Evandro junto com o 3º ano A da manhã. Mas o professor Evandro acabou, por motivos particulares, deixando a turma, então quem vai continuar esse projeto é o professor Gabriel, que assumiu a turma. Nessa primeira etapa, os alunos mediram toda a escola e eles estão desenhando ela de forma online. Aí foram divididos em grupos, eles vão fazer maquete e apresentar ela de forma online. Como sugestão do NTE, eu acatei a utilização desse programa, o Switch Home 3D. Então, nesse programa, eles conseguem medir, eles conseguem desenhar toda a planta baixa da escola
Isso gera um desenho em 3D e já calcula todos os volumes, todas as áreas de todas as peças. Então a apresentação dessa primeira etapa do projeto está marcada para o começo de agosto, aí a gente vai dar continuidade ao mesmo. Então a oficina que eu realizei nesse primeiro semestre foi a utilização pedagógica dos aplicativos online, que a gente já fez pela NTE. Os aplicativos trabalhados foi o Padlet, o TimeToast, o Livro Digital e o TingLink. Ela foi trabalhada do dia 8/6 ao dia 5/7. Foram 5 encontros das 19 horas às 21, com carga horária total de 20 horas. Eu comecei com 7 pessoas, mas teve uma professora que não conseguiu concluir e a diretora adjunta também não. Então eu acabei com 5 pessoas concluindo a oficina. A oficina foi bem legal, os professores gostaram e eles estão no aguardo de uma nova oficina.